Gente do céu, olha o silêncio. Letícia dormindo, Agatãs dormindo, Lohano dormindo, Josinho e Maceió, os pets dormindo e eu aqui, tava lavando os pratos. O gato dormindo lá. Terminei de lavar. Aí, o frio lá fora, 11 horas da noite. Aí vim pra aqui, pra sala. Ainda ficou umas 4 ou foi 5 panelas para lavar amanhã, porque eu já tava com as pernas doendo e cansada. Aí vou tomar um banho. Daqui a pouco vou fazer um lanche e depois vou me deitar. As portas estão tudo fechadas, falta só fechar as cortinas. Mas tá tendo festa ali na casa do vizinho. Tá um monte de gente lá. Aí vai até amanhã a festa na casa dele. Aí eu lavando os pratos e, e eu assistindo um vídeo do tiozinho. Nossa, assim, sabe? Eu achei que ele exagerou. Ele fala tanto das pessoas que menospreza, de pessoas que fala, que rebaixa. Ele sempre tá aí, né? Ah, porque fulano rebaixa fulano. Ah, porque cicrano diminui fulano. Ah, porque cicrano diminui o canal de cicrano. Só que eu achei ele muito assim. Não, eu me sinto no. Sabe por quê? Eu tô falando isso? Porque já falaram tanto isso, já me chamaram tanto a burra, de burra, de burra, de doida, de burra, de doida, que na questão de Valmira, que eu vou falar de Valmira, é, ele chamou muito porque aquela mulher não é, ele não chamou ela de doida, ele chamou ela de burra, entendeu? Porque aquela mulher é muito burra, porque aquela mulher é uma anta, porque ela é muito burra. Gente, não é questão dela ser burra. As pessoas ofendem muito uns aos outros, assim, com esses tipos de palavra, de chamar de burra, de doida, de anta. Mas não. Que coisa mais linda da mamãe! Espia, gente. Eu tô tão baba. Eu tô tão baba. Olha a posição que ela fica pra dormir. Esperando eu pra ir pro quarto. Eu fico baba, gente. Eu fico baba, eu. Eu tô muito estressada, esperando minha mamãe. Linda, amo. Aí, ele repetiu muitas vezes chamando ela de burra. Porque ela é muito burra, porque ela poderia gravar os vídeos dela. Gente, olhe, existe diferença de pessoas. Não é questão de ser burra. A questão é, tem gente que é tão boa, que às vezes não passa de ruim. Você já viu uma pessoa boa demais? O povo olhar para a bondade dela? Não. O povo só chama ela de burra, de besta. Mas ela não é burra nem ela é besta. Ela é uma pessoa que ela tem o coração bom. Parece que ela é dessas pessoas que gosta que as pessoas ofendam ela. Não é que goste que ofenda ela. Ela é desse tipo de pessoa que você diz o que quer com ela e ela não revide. É tão provável que, como a gente já falou aqui, de até Dona Maria, que é mãe dela, ser grossa com ela e ela permanecer naquela calmaria. Então, isso não é questão dela ser burra, é dela ser uma pessoa boa, dela ter o coração bom. Até a própria mãe dela, às vezes, trata ela como se ela fosse empregada dela.
né? Que nem a gente vê o jeito que ela fala. E você vê o como ela faz tudo com amor. Dona Maria senta na mesa, a Valmira bota o feijão, aí a Dona Maria mexe pra lá, mexe pra cá, que nem os velhos da rainha, bebe um pouquinho ali do caldo de feijão, bota uns caroços de feijão na boca, bebido, antes de botar a farinha, o arroz. Aí a Dona Maria bota o arroz, a Valmira é um grilo. A Valmira vai lá, coloca a carne. Mãe, tem salada. Mãe, tem maxixe. Mãe, tem abóbora. Tá sempre cuidando com aquele maior amor e carinho, né? E quantas vezes a Dona Maria não foi grossa? Que carne ruim, que carne gordurosa, que carne sem gosto. Outro dia aí, sem querer, acontece, né? Das vezes a gente escolher o feijão e terminar ficando uma pedrinha. Ela ficou indignada. Deixa eu pegar aqui a Luna. Como eu tava falando, a outra, onde tá? Como eu tava falando, é que ela ficou indignada porque na última colherada que ela colocou na boca, ela mordeu uma pedra. Aí ela foi bem grossa. Quando for escolher, da próxima vez que for escolher o feijão, bote os óculos. E ela continua ali, calma, plena. Você não vê nem ela ficar triste. Você não vê nem ela ficar triste. Só que pessoas como Valmira, ela não demonstra a tristeza, mas ela guarda dentro dela. Porque ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. Ela tem sentimentos. Ela não é igual a mim e outras pessoas que quando diz algo, aí eu explodo, eu falo, eu xingo, eu descunhambo, entendeu? Eu brigo, eu choro. Ela não. Ela guarda para ela. Mesmo que seja a mãe da gente, mas quando diz uma palavra que magoe, a gente sente. A gente sente. Olhe, e isso não é bom. Isso não é bom. O bom mesmo é quando você tem uma raiva, você tem um desgosto, você chorar, você botar pra fora. Sabe por que eu adoeci? De um desgosto. De um desgosto. Não gosto nem de lembrar que já dá vontade de eu chorar. Eu adoeci de um desgosto. Pra não magoar, pra não fazer vergonha aquelas pessoas, não foi questão nem de eu fazer vergonha, porque se fosse para mim ter abrido minha boca e dizer o que eu tinha vontade naquele momento, eu tinha dito. Mas sabe por que eu não fiz isso? Sabe por que eu não fiz isso? Em respeito à mãe. Porque eu não queria, entendeu? Eu não queria criar uma briga na casa de mãe, que isso aconteceu na casa de mãe. Eu não queria que houvesse uma discussão na casa dela. E eu não queria magoar ela, eu não queria deixar ela triste. E como eu percebi na hora que ela também ficou com vergonha, eu percebi que ela procurou areia nos pés e ela não encontrou. Ela se recostou assim na mesa e ela só olhava para mim. Como se ela pensasse assim, é agora que ela explode. Por ela me conhecer, né? Aí tava Joãozinho almoçando, tava as pessoas do caso também. Gente, eu senti como se tivesse abrido um buraco
e eu tivesse caído dentro. Eu olhava assim, eu via mãe, e quando eu olhava, eu via o resto tudo escuro. E meu coração assim. Aí eu parei assim, fiquei em pé. Que uma das pessoas, ela fica aperreada quando me vê chorando, ó. Uma das pessoas recostada no tanquinho de mãe, a que me deu a notícia recostada na pia e os outros na mesa almoçando. Gente, eu parei. Eu fiquei assim, ó. Oi, depois. Pia. Que é? Atrás de pano. Depois, vai deitar. Deixa eu pegar pão pra ela me deixar quieta. Vocês não acreditam, ela queria que eu abrisse a porta pra ela e fazer xixi. Aí, eu fiquei assim. Gente, passou muita coisa na minha cabeça naquela hora. Muita coisa mesmo. Mas eu não queria dar desgosto à mãe. Porque se eu fosse falar na hora o que eu tinha vontade, poderia até que eu adoecesse mãe. E uma vontade daquela de eu chorar. Uma vontade tão grande de eu chorar. Uma vontade tão grande. Por dentro, eu estava acabada. Por dentro, eu estava destruída. E eu aguentei aquilo. Aguentei. Calada. Fui para casa de Sueli e Marmãe. Calada. Conversando. Dando uma de que nada estava acontecendo. E eu pedindo a Deus que Joãozinho dissesse assim, vamos embora. Quando foi 4:30 da tarde, eu tava que eu não aguentava mais. Minhas carnes por dentro tava assim. Gente, eu tremia tanto. E eu evitava de mãe Sueli ver que eu tava tremendo. Aí eu disse, Joãozinho, vamos para casa que já tá ficando tarde. Aí ele disse, vamos. Aí me despedi de mãe, me despedi de Sueli. Falei com Madrinha Vandete, com Deco, as meninas estavam na calçada. Olha, Fado, seu João Belo também. Quando o Joãozinho puxou o carro, que ele passou do quebra-mola de frente da casa de bola, eu não aguentei, não. Gente, eu me desmontei de uma forma que Joãozinho freou o carro. Aí ele, o que é isso, menina? Eu digo, vamos embora. Aí eu chorando. Quando chegou ali pra lá das pacas, aí ele, me diga, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Aí eu disse, você não viu não a conversa lá na casa de mãe? Aí ele disse, ouvi. Tu tá chorando por causa disso? Aí eu disse, tô, porque eu esperava de qualquer pessoa na face da terra, menos daquele casal de gente. Aí pronto, eu passei a faixa dos 15 dias chorando. Agora, minha gente, eu chorava que não tinha nada que me fizesse me controlar. Aí eu ligava pra Sueli chorando, ligava pra Célia chorando, ligava pra Sueli chorando. Aí quando foi um dia, Sueli disse bem assim, Solange, pelo amor de Deus, se controla, Solange. Tu vai adoecer. Lembra que tu tem teus filhos para tu criar, tu tem teu marido, tu tem tua casa, mulher. Pelo amor de Deus, Solange, se controla. Foi dito e feito. Depois disso,
com eu não tive mais saúde. Só ladeira abaixo. Aí eu não parava de chorar, vinha as crises, comecei a quebrar tudo dentro de casa, quebrei tudo, 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 tudo. Gente, minha casa ficou oca. Uma mesa, uma cadeira com 3 pés. O resto, eu tinha acabado com tudo. Tudo que vinha pela minha frente, eu quebrava. Eu peguei um ódio das pessoas. Eu tinha raiva dos meninos. Eu tinha raiva do Joãozinho. Nossa, quando eu vi a voz do Joãozinho no corredor, eu corria pro quarto para me deitar. Aí Letícia, pai, tem que levar amanhã pro médico. Tem condições não. Aí foi quando aconteceu a fase de eu chegar ao extremo de Joãozinho não me confiar em casa com os meninos e eu ter de ir para casa de mãe. Passar uma temporada na casa de mãe. Aí pronto. Aí depois que eu fui pro psiquiatra, aí eles pedem pra gente contar a história. Eu contei toda a história, a trajetória da minha vida. E eu cheguei nesse ponto. Quando eu contei a trajetória da minha vida, era de boa. Gente, quando eu cheguei dessa parte, dessa decepção, eu me desmontei. Eu chorava tanto, eu chorava tanto. Nessa época, o meu médico era doutor Antero. O Joãozinho recostado assim no sofá, só assim, com a mão no queixo. E eu chorando, 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 chorando. Que eu não conseguia contar nada a ele. Aí depois de muito tempo eu me controlei. Aí ele foi, olhou para, conversou, daí disse, olha, você passou por muitas coisas na vida, mas a última gota do seu balde para ele transbordar foi esse acontecido, porque quando vem de fora, a gente toma aquele choque, mas é de fora. Mas quando vem de pessoas que a gente gosta e dá para me perceber que você tem um amor muito grande por essas pessoas. Então, isso foi a gota d'água do seu balde. Aí pronto. Aí ele disse, olha, isso não vai ter cura nunca, porque isso para você virou um trauma. Virou uma mágoa, virou uma ferida que jamais vai cicatrizar. Você vai superar. Mas sempre que você lembrar, você vai se descontrolar. Porque foi uma ferida que criaram dentro de você que não vai ter remédio, não vai ter psiquiatra que cicatrize só o tempo. E isso tá com 5 anos. 5 anos. Se não tiver 5 anos, tá com 5 anos. Por incrível que pareça, tá com 5 anos que eu faço tratamento para depressão. A pessoa pensa que foi ontem. Tá com 5 anos que eu faço tratamento para depressão. Já passei por vários psiquiatras. Já fui para a doutora Eliane Moreira. Já fui para doutor Antero. Depois fui para doutor Antero em Arapiraca. Aí fui para doutor Paulo, aqui de Palmeira. E agora eu estou com o doutor Rômulo. E todos foi bom, né? Todos têm uma parte boa da minha recuperação, todos. Mas hoje que assim eu me sinto bem foi com o Dr. Rômulo, graças a Deus, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu digo, Valmira,
ela guarda tanta coisa dentro dela, tanta coisa que vai chegar um dia que nem ela vai suportar. Porque mágoa adoece qualquer ser humano. Raiva mata. Mas um desgosto bem dado, uma decepção, você não supera nunca. Você não supera nunca. E eu digo isso a vocês. Foi um dia de. Isso aconteceu de uma sexta, foi do sábado. E depois desse dia, eu nunca mais eu fui a mesma pessoa. Tudo por causa de um desgosto. Esse desgosto me suple em outras coisas, entendeu? Tem algo que aconteceu nesse meio que me suple aquela alegria, mas a traição e a decepção, eu só vou esquecer depois que eu morrer. Depois que eu morrer é que eu vou esquecer dessa decepção que eu tive desse casal de gente. Aí já teve gente que disse assim. Teve uma madrinha minha, madrinha Vandete. Olha, quando mãe contou isso a madrinha Vandete, mãe disse que madrinha Vandete chorou tanto. Chorou tanto. Madrinha Vandete, parece que foi madrinha Vandete Deusa. Que quando mãe não suportou, depois que eu saí, mãe foi contar a madrinha Vandete. Poxa, mas mãe disse que chorava mãe, chorava madrinha Vandete e chorava Deusa. Mãe disse, Deusa, Vandete, eu tive uma pena tão grande daquela filha, tão grande, que eu não sei não aonde ela foi buscar força para ela passar essa tarde aqui que nem ela passou. Aí depois Sueli e Célia foi dizer à mãe que eu estava num estado de nervo muito grande e elas tinham certeza que ali eu ia adoecer. E foi dito e feito. E bem assim é ela. Ela passa por muito desgosto. A gente que faz vídeo falando dela é besteira. O maior problema é dentro da família. Mãe, filho, nora, né? Isso magoa muito. Aí já teve pessoas que me perguntou. Solange, mas você perdoou? Por que você não perdoa eles? Gente, eu já disse, eu não tenho ódio. Eu não tenho nada que o perdoar. Porque eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Entendeu? Não tenho. O que ficou dentro de mim foi apenas só uma mágoa, um desgosto. Somente isso. Mas eu não tenho raiva, porque eu não tenho do que perdoar. Mas se fosse outra ocasião e outra circunstância, eu não tinha engolido essa calada, não. Eu não tinha. Mas, como sempre, como o Joãozinho diz, nesse mundo de hoje o que vale é o dinheiro. Se você tem porte, você tem posse, né? Mas tudo bem, vida que segue, né? Isso vou carregar para mim pelo resto da minha vida, como outras e outras coisas. E às vezes eu fico pensando nisso da Valmir, ela guarda tanto desgosto dentro dela e dando uma de forte, de que nada está acontecendo, mas a gente não é forte não. Chega um dia e uma hora que é como diz doutor Antero, o balde
e enche. E quando ele esborra, é o fim. Desculpa aí, gente, o desabafo, a gente começa conversando uma coisa e vai entrando outra. E sempre é assim, né? Faz parte. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu não estou aqui para ser personagem. Eu estou aqui para ser Solange. Beijo e até amanhã.